Vieira, mas vamos ao esclarecimento que se impõe por esta altura. Manuel Aláuia, porta-voz, diga-nos, e nós precisamos saber quais foram as circunstâncias da soltura dos dois elementos que também estão implicados neste crime. Muito boa tarde a todos os telespectadores da televisão pública de Angola. Dizer que o Serviço de Investigação Criminal aproveita a ocasião para esclarecer a opinião pública e todos quantos o assunto interessar, que em sede do facto que ocorreu na passada quinta-feira e vitimou lamentavelmente o professor Laurindo Vieira, o SIC continua até o momento empenhado no esclarecimento total deste facto criminoso. É assim que no domingo procedeu à detenção de 5 indivíduos. Destes 5 indivíduos, 2 tanto na qualidade de recetadores, portanto, por terem sido os compradores do telemóvel da vítima. E então, para esclarecer aqui que relativamente à soltura dos 2 arguidos, estamos a falar de Gelson Manassas e também de Julieta Calombo. Tanto estes são recetadores, porque foram compradores do telemóvel da vítima. Dizer aqui, para que se entenda, a recetação é a compra de um bem de proveniência duvidosa ou roubado. O Gerson comprou o telemóvel do seu primo, ou das mãos do seu primo, Adriano Júnior, no caso Mula, e, por sua vez, tanto vendeu a sua prima Julieta Calombo. Foi das mãos desta cidadã que tudo se desencadeou e ali nós encontramos em posse este telemóvel. O meritíssimo juiz, sendo o seu entendimento, ordenou a soltura destes 2 arguidos mediante a aplicação de uma caução. Dizer aqui que foi-lhes aplicada a caução ao Manassas de 1 milhão de kwanzas e à Julieta Calombo de 200.000 kwanzas, sendo que é entendimento que este fato poderá não influenciar na prescrição da instrução. Quanto aos 3 outros envolvidos, nomeadamente o Hélder de Carvalho, 23 anos de idade, que é o presumível autor do disparo de arma de fogo que levou à morte a vítima, o Adriano Fragoso, que é, na verdade, o que tinha a missão de identificar os cidadãos que levantavam avultadas somas de dinheiro para o seu seguimento, e também o Raul Francisco Domingos Gaieta, de 36 anos de idade, motorista da empresa de táxi personalizado. A este o juiz manteve a prisão preventiva, ou seja, aplicou-lhes a medida de coação pessoal mais gravosa, no caso de prisão preventiva. Eu gostaria de saber, portanto, a soltura desses 2 elementos, e nós pelo menos conseguimos ver o deles, não atrapalha aquilo que é a continuidade do processo, porque nós sabemos que as investigações continuam, tanto é que ainda há suspeitos por que o SIC ainda não conseguiu atingir. Bem, dizer que os 3 últimos indivíduos que referenciamos agora, o meritíssimo juiz de garantias manteve a sua prisão por fortes indícios do seu envolvimento nos atos criminosos que levaram à sua detenção. Já os outros 2, tanto porque estão iniciados no crime de receptação, e entende-se que vão responder o processo em liberdade. Então estão a responder ao processo. Vão responder o processo em liberdade. Portanto, foi-lhes aplicada a caução, e aqui referir que com obrigatoriedade de apresentação periódica de 15 em 15 dias aos órgãos de polícia criminal, tanto vão seguir naturalmente juntos neste processo. Também os 3 continuam detidos? Os 3 continuam detidos, foi-lhes aplicada a medida de coação pessoal mais gravosa, no caso de prisão preventiva. Também dizer aqui que o processo segue agora para a instrução preparatória. O SIC é um órgão de polícia criminal
que procedeu à detenção destes indivíduos, apresentou ao órgão fiscalizador, no caso o Ministério Público, para as devidas formalidades dos atos e também fiscalização dos atos praticados pelo órgão de polícia criminal, no caso o SIC, e no entendimento deste órgão que eu presido a instituição preparatória e eu detentor da ação penal, promoveu para o juiz de garantias que tem a competência de aplicar as medidas ou decidir sobre a manutenção ou não da prisão preventiva ou aplicar uma outra medida de coação pessoal aos arguidos mediante o grau de envolvimento no facto criminoso. Eu gostaria também já agora de saber, e porque desde o primeiro dia que nós vemos acompanhando esta situação e sabemos nós que ainda não foram detidos todos que estavam envolvidos. Por esta altura, como é que andam as investigações e que outros esclarecimentos, que outros dados é que nos pode dar, por formas que a família também e a sociedade consiga estar mais tranquila relativamente àqueles que ainda estão foragidos? Bem, dizer que as investigações prosseguem de forma acurada. Nós estamos muito empenhados no esclarecimento deste facto criminal. E, como dissemos, o SIC determinou que a rede destes indivíduos era composta por 5 integrantes. 3 destes que estavam diretamente envolvidos na ação criminosa já estão detidos e os outros 2 estão em fuga, mas o SIC está no encalço desses indivíduos para que também venham responder neste processo. E também aqui mais uma nota, dizer que o SIC não tem competência para soltar detidos. Esta competência é exclusiva dos órgãos competentes, no caso do Ministério Público, quando isso resultar, ou do juiz de garantias, que foi o caso aqui presente, que tem a competência de ordenar então a soltura e aplicar as medidas de coação pessoal aos detidos que agora tanto estão sujeitos à prisão preventiva. Portanto, neste sentido, é também importante esclarecer a opinião pública para que compreendam efetivamente o que está a passar. Também apelar aqui aos cidadãos para procurarem sempre o melhor caminho para se informar e não fomentarem a desinformação. Aliás, mais do que perturbar só o normal funcionamento das instituições e a normal instrução de processo, também naturalmente prejudica aqueles que nessa altura estão afetados, estão enlutados com este facto criminoso. Muito obrigado. Portanto, aí está os esclarecimentos que se impõem. Pois é. Então, aqui duas questões que precisamos analisar e comentar. Primeiramente, está correto quando ele diz que não é responsabilidade do SIC, né? O SIC não tem competência para soltar. Correto. Mas, nesse caso, foi o juiz de garantia. Pois é, o juiz de garantia é aquele magistrado que tem a responsabilidade, né, de velar pela garantia dos direitos individuais, né, dos investigados. E não só, mais do que isso, é também responsabilidade do juiz de garantia velar pela legalidade da investigação dentro da fase de inquérito policial, ou seja, logo no princípio em que os polícias estabelecem ou começam o inquérito, ou seja, as investigações, o juiz de garantia deve ter, né, deve acompanhar, deve ter a responsabilidade no sentido de velar de que todos os pressupostos legais, ok? Na fase de inquérito policial, nesse caso as investigações do SIC, estão em conforme, né, à lei, ou seja, o princípio da legalidade. Então, e o juiz de garantia também ele tem o direito, ok? É ele que ordena se existem elementos ou não de provas para prosseguir a investigação ou então, né, a prisão preventiva daqueles supostos criminosos. Ou seja, se o juiz de garantia garantiu ou ordenou a soltura dos indivíduos, estabelecendo assim uma medida de caução, ou seja, eles pagaram uma caução em relação aos telemóveis roubados, porque não devemos esquecer que compra de um artigo roubado, não, que é não adquirido de forma legal, é um crime, ok? Então, estabeleceu apenas o pagamento de uma certa coação, de uma certa multa em relação ao artigo roubado e ordenou a soltura do réu. Significa dizer que não existem elementos palpáveis, ou seja, o SIC
aquele teatro que o SIC tentou fazer passar através da televisão pública de Angola, de que estão aqui os supostos marginais. Okay. O juiz de garantia, na análise processual, disse que não existe elementos, elementos palpáveis que permitem que eu estabeleça que esses réus continuem presos, ok? Enquanto decorre o processo de investigação. Eles têm que ser soltos porque não existem elementos de prova que indicam que eles são os atores direto, né, na morte, no assassinato do Dr. Laurindo Vieira. Então, o correto é esse. O certo é que aquele teatro que a televisão tentou fazer passar, tentou nos fazer engolir de que aqueles eram os criminosos, estava na cara que não eram. E o juiz entendeu que tem que mandar os indivíduos, né, os supostos criminosos, solto, ok? Com certeza, enquanto decorre o inquérito, ou seja, tragam mais elementos que façam com que eu possa, de certa forma, ordenar que eles continuem presos enquanto decorre a investigação. Senão, aquilo que vocês me apresentaram aqui não tem nada. Esses indivíduos não têm elementos de prova que indicam que eles têm uma linha direta com a morte. Compraram o telefone, sim, mas com assassinato eles não existe linha direta. Então, por isso é que soltaram os réus. E por isso são essas e outras questões. Quando ele diz que nós temos a apelo à população a buscar informação em canais próprios. Em canais próprios que é a televisão de Angola. Não, o que a televisão de Angola tentou nos fazer é engolir aquilo que o juiz de garantia disse que não estava correto. Então você não está a lidar com um bando de idiotas. Senhor do SIC, vocês precisam compreender. Ok? Talvez você passou numa universidade ou numa faculdade de Direito, porque muitos desses jovens já têm uma formação em Direito, pese embora péssima, muitas das vezes. Ok? Quando você pensa que as pessoas vão... Por que as pessoas não vão na TPA? Porque a TPA parece mentira, mas é um órgão no ponto de vista daquilo que é a informação e informar com verdade é uma vergonha. Então, e não devemos nos esquecer que foram os bloggers, ok? Foram os canais alternativos que fizeram a pressão na opinião pública a vocês, o SIC, e permitiu com que o mandatário que nós sabemos que mandou matar o professor, ok? Nós sabemos quem é. E tentou fazer aquele teatro para ver se engolisse, para baixar poeira, só que pronto. As pessoas são tão adultas no ponto de vista daquilo que é informação. Ok? E a informação hoje corre à velocidade da lua, chega primeiro na TPA, chega primeiro em nós antes de chegar na TPA, ou às vezes chega, o mesmo tempo que chega na TPA também chega a nós, e vocês não conseguem mais manipular a opinião pública através da informação, porque existem os canais alternativos, e essa é a vantagem da democracia, ok? Sobretudo a democratização da informação é importante no Estado democrático de direito, coisa essa que vocês querem viabilizar. Então, as pessoas só veem os nossos canais, não vão na TPA porque a TPA não é credível. Ou seja, os canais, os órgãos convencionais não são mais credíveis. É só por isso. Mudem a vossa linha, façam informação com verdade, com rigor, vocês verão que as pessoas voltarão a ver os vossos canais. Caso contrário, vocês terão uma boa concorrência que somos nós. Então, pessoal, fica já a saber, se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se no meu canal, porque eu não tenho vontade às vezes de fazer comentário porque está intacto, vocês não estão a inscrever-se. Por que é que eu vou me inscrever? Porque significa dizer que aquilo que eu faço, o trabalho que eu faço, não interessa. Existe um número crescente do ponto de vista daquilo que é a observação, as pessoas observam, vejam, assistem os vídeos, mas por favor, não se inscrevem. Okay? Se vocês quiserem que eu continue aqui a fazer esse trabalho, né? E isso permite-me, isso me dá vontade, isso me encoraja, né, a fazer mais conteúdos de qualidade. Para aqueles que já são inscritos, eu agradeço muito, para aqueles que estão a acompanhar o canal. Vamos estar aqui 24 sobre 24 agora e sempre a fazer o comentário em relação àquilo que acontece dentro e fora da Angola. Tamo junto, aquele abraço, beijo.